Nossos produtos não são feitos para a gente, né? Inclusive, nosso slogan é Asa, toda casa tem. Por quê? Porque a gente mesmo. Sempre... E tem mesmo, né? Porque a gente está pensando sempre no que esse consumidor precisa, no que ele pensa, no que ele quer, no que ele valoriza, como ele se sente com nossas marcas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao videocast Negócios em Foco do Jornal do Comércio, em especial aos 25 anos do JC Recall de Marcas. Eu sou Fernando Castilho, colunista da coluna JC Negócios, e tenho a honra de receber aqui no nosso programa hoje Silvia Sarubi, diretora de marketing da Asa Indústria. Seja muito bem-vinda, Silvia. Muito obrigada, Castilho. É um prazer estar aqui. A Asa é uma indústria responsável pela produção de produtos de marcas de alimentos, limpeza e higiene pessoal e que está no mercado desde 1996. A empresa está no recall de marcas em 2023 com nada menos de 5 categorias, sendo que 3 ela saiu liderando o respectivo segmento. O time de vencedores é composto pelo extrato de tomate Palmeiron, pela farinha de milho Vitamilho e pelo sabão em barra Bem-TV, uma marca icônica em Pernambuco e no Nordeste. A Asa também emplacou 2 segundas colocações, com a goiabada e o ketchup Palmeiron. Além dessas marcas, a Asa também está à frente dos produtos Invicto, sabão Flamengo, suco Casa de Vinhas, farinha e flocão Bom Milho, fraldas Baby Baby e o absorvente Certo. A minha convidada de hoje, Silvia Sarubi, atua há 23 anos no mercado, com experiências focadas nas áreas de marketing, trade e customer marketing nas regiões Sudeste, Norte e no Nordeste. Atualmente, ela é diretora de marketing responsável pela estratégia de portfólio, planos estratégicos da marca e comunicação das categorias de limpeza e higiene de alimentos da Asa Indústria. Antes de a gente começar essa conversa com Silvia Sarubi, eu queria falar sobre o JC Recall de Marcas, premiação que é realizada pelo Jornal do Comércio, cujo objetivo é exatamente esse: reconhecer as marcas mais lembradas pelos pernambucanos. Como mencionei aqui no início, neste ano a Asa figura com 5 categorias. Ficou em extrato de tomate com a Palmeiron, farinha de milho com a Vitamilho e o sabão em barra com a marca Bem-TV. A Asa também foi vice-campeã com a goiabada e o ketchup Palmeiron. Silvia, na sua opinião, quais os fatores que você acredita que contribuíram para esse reconhecimento excepcional da Asa Indústria? Você destaca que elementos, reforçaram mais uma vez essa presença no inconsciente coletivo do público pernambucano? A Asa tem por princípio trazer produtos de grande qualidade para os consumidores e garantir o custo-benefício desses produtos. Então, garantir que a gente tenha o produto certo, na hora certa, da maneira correta para esses consumidores, a um custo que ele possa pagar, a um custo que ele possa escolher as nossas marcas, garante que elas de fato sejam reconhecidas como marcas ícones na nossa região. Isso é um fato e a gente pode olhar um pouco. Eu queria que você falasse de como é essa estratégia. Isso não acontece por acaso. É muito bom trabalhar com marca ícone, mas é mais difícil manter ela como isso. E aí eu queria saber como o marketing e as vendas que a Asa emprega para se distanciar do mercado. Aliás, um mercado altamente competitivo. Você não compete com gente miúda, você só compete com players até internacionais. E eu queria que você falasse um pouco das tendências emergentes, da evolução nessa preferência do consumidor. Como abordar isso? Tendências temos muitas, Quando a gente fala de consumidor, a gente sempre vai ter uma nova tendência, uma nova forma de comunicar, um novo meio para atingir. O que acontece é que a gente se propõe a estar muito perto desse consumidor, entendendo muito qual a realidade dele, qual a jornada dele, o que é que ele pensa, o que é que ele valoriza. Então, assim, nossos produtos não são feitos para a gente, Inclusive, nosso slogan é Asa, toda casa tem. Por quê? Porque a gente mesmo. Sempre... E tem mesmo, Porque a gente está pensando sempre no que esse consumidor precisa, no que ele pensa, no que ele quer, no que ele valoriza, como ele se sente com nossas marcas. Então, eu diria que a grande estratégia da gente é estar próxima desse consumidor. É saber com quem a gente está falando, saber para quem a gente quer vender. Esse é o grande diferencial da gente. É uma coisa bem interessante porque o consumidor compra preço,
Mas não só compra preço, ele compra qualidade, ele compra conveniência. Sim. Como é que é trabalhar isso? A gente trabalha com vários segmentos de consumidores, mas a gente entende que o coração da nossa região é um consumidor que nem sempre pode fazer grandes escolhas em relação à marca. Contudo, nossos produtos ele pode escolher. Né? Então, imagina a importância que ele tem de escolher o sabão que entra na casa dele, a comida que ele faz para a família dele, o cuscuz que ele bota na mesa dele. Né? Então, assim, fazer com que essas marcas tenham relevância, fazer com que essas marcas conversem com esse consumidor, fazer com que essas marcas sejam sinônimo de qualidade, aí, tanto no sentido de controle de processo produtivo mesmo, né, que é super rigoroso lá na ASA, quanto no sentido de comunicar bem qual a proposta de cada uma dessas marcas e comunicar honestamente, garante essa diferenciação que a gente tem. Você me dá uma oportunidade de perguntar sobre essa questão de controle de qualidade. O fato de ser um produto acessível ao consumidor não desobriga nenhum fabricante a não ter a melhor qualidade. Eu queria que você falasse... Ao contrário, aliás, né? Mas tem produtos que a gente não pode deixar de perguntar. Vamos ver a questão da farinha de milho, Vitamilho, líder do mercado. Como é que é isso? Um pouco da cozinha disso aí, se a gente puder falar disso. Podemos sim. A gente tem vários processos internos de controle de qualidade que obedecem ao padrão da indústria. Fora os processos internos de melhores práticas, controle de não conformidade de produto, a gente tem controle de reclamações de saque, então a gente tem tantos os processos que fazem a monitoria do processo produtivo, né, de como esses produtos são feitos, e depois de como eles são mantidos no mercado e como o consumidor recebe eles. E aí a gente vai do início da produção até a pesquisa de qualidade percebida. Então, os produtos focos da gente, eles têm um monitoramento trimestral de como está a qualidade deles, como o consumidor os compara com as outras propostas que ele tem no mercado e como o consumidor entende também que ele deveria ser. É verdade. Agora, isso é um trabalho permanente de você conquistar essa lealdade do consumidor, até porque nesse segmento específico, se a gente for falar no sabão BenTV, na farinha de milho e também nos outros produtos, a concorrência é muito acirrada. Muito. E aí é aquela história, não dá para vacilar, porque se você descuidar um pouquinho, e aí como é que é isso, olhar a liderança, a partir do ponto da liderança, olhar para a concorrência que está mirando em você? Como é que vocês trabalham isso dentro da companhia? É um olhar diário. É um olhar diário, como eu falei primeiramente, para o consumidor e para o produto, para o que o produto entrega. Então, por exemplo, a gente tem informações que o consumidor não gosta que quando ele usa o sabão para lavar a superfície, deixe resíduo, às vezes ao redor do azulejo. Então, a gente tem um controle da quantidade de insumos que a gente usa nesse sabão para garantir que ele não deixe resíduos. Então, todas essas informações que a gente tem com o consumidor, que a gente recebe do consumidor do que é importante para ele, são controladas pelo Departamento de Qualidade da ASA. Claro. E uma das coisas que aparece muito em pesquisa, por exemplo, em relação ao BenTV BenTV para consumidor é sinônimo de cuidado, é sinônimo de como a mãe dela cuidava da roupa dela, é sinônimo de como a mãe dela ensinou ela a cuidar da casa dela, de como o produto se preocupa em perfumar bem a roupa, em limpar bem a roupa, em fazer com que ela cuide do que é importante para ela. É verdade. E você fala de uma marca, no caso do BenTV, que virou sinônimo, né? Então, poucos produtos no mercado de consumo viram sinônimo. Exatamente. A gente pode dizer que sabão BenTV virou sinônimo de sabão em barra. Sim. Mas acontece que a família cresceu. E aí uma curiosidade, quantas marcas, quantos itens, como é que chama? A categoria, o BenTV abriga hoje na ASA? Eu vou dizer que a ASA como um todo tem mais de 200 itens em seu portfólio. Então, às vezes, a gente não tem nem noção do tamanho que as nossas indústrias regionais têm, do poder que elas têm na nossa região. Né? O sabão BenTV especificamente, eu diria que tem mais de 40 itens. Ou seja, 40 itens só de sabão. É muita oferta. Sabão, amaciante. Claro, né? Vai de tudinho. Quer dizer, é muita oferta para dona de casa. Na verdade, você procura cercar o consumidor de uma forma
que ele não tem como... Ele tem como... Ele pode até sair. É o inverso. É o inverso. O consumidor que começa... A gente é muito forte em sabão em pó, muito forte em sabão em barra, com Invicto a gente é muito forte em detergente líquido. Então, o consumidor começa a questionar por que a gente não oferece os outros produtos que ele usa. É o melhor dos mundos. E aí a gente vai cercando o consumidor em todos os hábitos dele. É verdade. Agora, é uma marca pernambucana, fortemente arraigada com a cultura pernambucana, mas faz muito tempo que deixou de ser um produto pernambucano. Como é que é a atuação regional e nacional? Como é que é isso? Hoje a gente já é bem forte em Norte e Nordeste, com todas as grandes marcas da gente, e a gente tem uma expansão bem consistente no Sudeste. Então, a gente ainda tem aí um trabalho. Óbvio que a gente ainda tem oportunidade na região Norte e Nordeste, que é a região que é o coração da gente, e que a gente vai sempre se preocupar em estar bem presente com a melhor proposta para essa região. Essa é a nossa prioridade, mas a gente também tem um forte trabalho de expansão no Sudeste. Vocês conseguem identificar micro preferências entre estados? Totalmente. Por exemplo, a gente vai perguntar aqui... determinado item vende mais em Pernambuco, mas na Paraíba ele não vende em Alagoas. Vocês conseguem identificar? Conseguimos. Existe muito. isso? A minha pergunta nem consegue identificar. Existe essa preferência? É muito engraçado, porque trabalhar na ASA é quase que trabalhar com quebra-cabeça. O que o consumidor de Pernambuco quer, o da Paraíba quer outro diferente, o da Bahia já quer outro totalmente diferente. Então, por exemplo, o consumidor de Pernambuco ele gosta muito do ketchup bisnaga. O da Bahia ele gosta muito do ketchup de caixinha, porque ele usa muito como insumo de cozinha. Então, cada consumidor tem sua preferência. Quando a gente faz pesquisa de entendimento de consumidor, a gente não faz só em Recife, ou só no Bahia. Claro. A gente pesquisa todos os estados e a gente entende a diferença de cada um desses consumidores. A gente não falou da questão dos atomatados, que eu acho que é uma marca muito forte e é uma referência, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos internautas, sobre como é cuidar de um produto, de um produto industrial à base de tomate que tem uma variedade, uma concorrência até internacional. Como é que é isso? Sim. O processo em si, o coração do processo não muda. Verdade. A questão é entender de fato o que é que o consumidor quer. A gente é muito forte, principalmente em extrato de tomate, em ketchup, em molho, né? E o consumidor, o que é que ele quer? Ele quer garantir, quando a gente fala de alimento, um produto de qualidade na mesa dele. E a gente tem que garantir isso. A gente tem que garantir que a gente tem o que a gente chama o BRICS, que é a consistência do tomate, né? Que ele quer. A gente tem que garantir que todo o processo produtivo da gente entregue o sabor que ele quer, a consistência que ele quer, a cor que ele quer ver no prato dele. Então, assim, a gente é muito focado em cada detalhe desse processo produtivo e muito focado em todas as tendências que a gente tem de mercado nesse segmento. Você diria que essa tendência se comporta como? Aí uma curiosidade. Como é que a tendência do ketchup, que seria um produto, né? Como é que ela muda assim? Quer dizer, muda o quê? Como é que vocês identificam isso que está mudando e você tem que adequar o produto? Na verdade, a gente sempre mapeia 3 cenários. O cenário de 3 anos, aí que é uma tendência de comportamento de pessoa, né? Então, é o que a gente tem que incorporar de curto prazo. Um cenário de 5 anos, que seria comportamento de consumidor em si, no âmbito mais amplo, o que é que ele está desejando, e o cenário de 10 anos, que é o cenário do que está lá na frente, de o que é que está apontando que está por vir. Então, toda vez que a gente faz uma análise do que a gente vai trazer, do que a gente vai manter, do que a gente vai melhorar, a gente tem essas 3 perspectivas, do curto, médio e longo prazo. Tem uma palavra que toda companhia hoje está falando, e não é a questão só da interno, mas externo, de se apresentar, que é chamada sustentabilidade. Eu queria que você dissesse para a gente como é que você pratica o conceito. Sustentabilidade, o que é que significa isso dentro da ASA? O que significa isso dentro da ASA? A gente trabalha muito para diminuição de resíduos, né? Porque pelo impacto que a gente pode gerar no meio ambiente. Então, por exemplo, todas as embalagens da gente, a gente preza para que elas sejam recicláveis. A gente sempre faz a opção de materiais mais recicláveis. A gente adota parceiros no processo produtivo que também tenham essa preocupação de sustentabilidade. E a gente também utiliza, às vezes, insumos
que sejam, que possam ser reaproveitados de óleo de outra cadeia, como é o caso do óleo de cozinha que a gente usa no sabão em barra. Certo. O caso do óleo de cozinha é uma coisa muito interessante do sabão. E você tem uma ação nisso aí. A gente tem um produto, né? Como é que é isso aí? Porque, em tese, as pessoas não prestam atenção de que aquele pingo, aquele resíduo de uma frigideira, de uma panela, que está resolvendo o problema na hora, o risco daquilo ali. Como é que vocês desenvolvem essas parcerias? Como é que vocês organizam esse... como é que chama? Não é engenharia reversa, é uma outra palavra que é o seguinte, que é reprocessar esse produto. Então, a gente tem fontes de coletas da comunidade, né, e dos próprios restaurantes, que são grandes usuários do óleo de cozinha. Então, a gente faz essa recolha. Às vezes a gente recolhe toda a parte próxima ali à fábrica, que faça sentido a gente trazer essa matéria-prima, e aí a gente tem todo um processo de reutilização e filtração desse óleo para que ele seja usado num sabão em barra. No fundo, você está cuidando da água que o estabelecimento, exatamente, que a dona de casa está. Eu queria que você falasse um pouco também de como é que a empresa trabalha o futuro. A ASA é uma empresa consolidada, forte no mercado, como você disse, mais de 200 itens na prateleira, está sempre reinventando. Mas eu queria que você falasse um pouco do futuro e como é que é essa gestação e concepção de novos produtos. Vamos ver se a gente consegue marcar aí, por exemplo, como é que nasce um novo produto nessa empresa. Então, a gente tem todo um estudo de estratégia de portfólio. E esse estudo, ele direciona a nossa estratégia de portfólio pelos próximos 5 anos. Claro. É como se fosse um mapa astral para cada linha de produto. Para cada linha, no caso. Exatamente. E aí a gente meio que se abraça aquilo e aquilo é o nosso guia. Obviamente que oportunidades vão surgir, por a gente ser uma empresa ágil, a gente consegue abraçar as oportunidades. Mas é ele que é o nosso guia. E esse mapa, ele gera todo o pipeline, o mapa de inovação da gente de curto e médio prazo, e também ele influencia os planos de marca. Claro, nessa aí. Agora, a gente não falou de gente. Eu queria que você falasse um pouco do cuidado que você tem com a gente, que você cuida, seja na limpeza, seja no alimento, seja no produto atomatado, seja nas outras linhas. Mas e as pessoas da companhia? Como é que vocês tratam isso? Como é que é essa política de atuação da companhia para dentro, né? Sim. Daquilo que vocês conhece através da bisnaga, da lata, do embalagem, mas como é que é isso? Vamos falar um pouco de gente na ASA. Vamos falar. A ASA tem 26 anos, mas ela é uma empresa que se retransforma continuamente. E ela vem passando por uma imensa transformação, eu diria que nos últimos 5 anos. E essa transformação faz com que ela se prepare para o futuro. Ela não vem se preparando no futuro de agora. É uma trajetória que ela vem construindo já há algum tempo. E o principal pilar dessa transformação é gente, porque a gente sabe que é a parte mais preciosa que a gente tem dentro da organização. Então, do lado da gente, o que é que a gente sempre avalia quando a gente vai atrás de um candidato? É que ele seja tecnicamente muito bom e que ele seja também humanamente muito preparado, para que ele contribua com esse ambiente da ASA. E do nosso lado, a gente pensa em como receber esse candidato, né? Como receber esse funcionário para que ele fique na ASA. As expectativas, né? As expectativas dele, tanto expectativas de carreira quanto expectativas pessoais, enfim, a gente entende que esse funcionário ele tem vários papéis na vida dele, né? Que a gente é um desses papéis e que a gente pode contribuir positivamente para a vida dele. Então, eu diria que a ASA tem evoluído bastante. Eu acho que essa é uma grande fortaleza dela nos últimos 5 anos. E eu acho que tem muita coisa boa por vir. Você está na empresa e, naturalmente, a sua missão na área de marketing é de não só cuidar, mas de pensar o futuro. Sim. Aí a pergunta para a diretora de marketing, como é que você vê a companhia dentro do mercado? O que é que você acha que ela pode se encaixar nesse mercado, nesse mar de possibilidades? Então,
A ASA ela é uma empresa de crescimento exponencial e a gente deve manter esse ritmo acelerado de crescimento. Então, assim, a gente trabalha, quando eu falo dessa transformação, a gente trabalha para se tornar uma das principais empresas, uma das principais indústrias da região Norte e Nordeste. Né? A gente já tem uma posição super consolidada, mas a gente é ambicioso e a gente quer mais. Né? Então, assim, em termos de portfólio, a gente tem um portfólio super completo, mas a gente ainda tem várias oportunidades por trás desse portfólio. Interessante. E é o que a gente vai explorar aí nos próximos anos. Tem uma coisa que a gente tem conversado muito sobre a questão da comunicação. Para quem não lembra, a comunicação do Sabão BTV era uma comunicação que era feita por rádio, era feita pelo jornal impresso, depois entrou na televisão. O Jornal do Comércio foi um dos pioneiros do anúncio, da publicidade do Sabão BTV, mas hoje a gente está falando de mídias sociais, mídias digitais. Como é essa pegada nessa nova realidade? Até porque você está falando com o consumidor todo dia e se você errar na sua comunicação, não vem mais a questão de esperar uma semana ou outra, não vai para o saque. Antigamente você ia para o saque. Você agora tinha 10 dias para responder. Agora você vai para a rede social. Como é que é isso? Exatamente. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente vem sofrendo grandes transformações. Né? Então, assim, antes o conteúdo que o consumidor recebia era o conteúdo que a gente queria falar. Hoje, na verdade, o conteúdo que o consumidor recebe é que ele mesmo cria. Né? O consumidor é o grande criador do conteúdo que vai ser falado da nossa marca. Então, isso tem que ser pensado na nossa estratégia. Isso tem que ser pensado também no que a gente chama de transmídia. Então, hoje não existe uma fórmula certa de fazer comunicação. Cada campanha tem uma receita diferente. Né? E a transmídia possibilita que a gente tenha esses diversos pontos de contato aí com o consumidor. Então, na verdade, cada campanha a gente mapeia uma jornada, mapeia uma sequência de comunicação e ela tem uma receita a ser entregue para esse consumidor. É verdade. Eu queria agradecer aqui a conversa com o Silvia Sarrubi, né, pela forma como ela coloca a coisa bem sempre de marcas muito conhecidas. É muito bom a gente conversar sobre marcas que as pessoas conhecem e que usam. Foi muito bom conversar com você, eu queria agradecer e ver essa ideia que você passa de como é que vai ser o futuro de marca que está incorporada no dia a dia do consumidor. Sim, eu agradeço demais. A gente na ASA tem muito orgulho de todo dia estar lá fazendo o nosso melhor para chegar na casa desse consumidor e, ao mesmo tempo, muita gratidão, porque o consumidor reconhece esse nosso esforço. Isso talvez seja a melhor bonificação, pagamento e lucro que a companhia tem, exatamente ser reconhecido pelo consumidor. E quanto ao futuro, eu diria que o melhor está por vir. Obrigado, Silvia. Obrigada. Você pode assistir a entrevista completa de Silvia Sarrubi aqui no YouTube do JC Play. Até o próximo Negócios em Foco, um podcast para falar de tudo sobre economia, finanças, tecnologia, empreendedorismo e principalmente engajamento de marcas.